Então, vamos começar nossos estudos dessa noite. Sejam todos bem-vindos novamente. E hoje nós vamos estudar o tema 7 do módulo 2, Educação da Faculdade Mediúnica. Então, vamos lá. Vou começar a ler. Se alguém quiser ler, pode falar aí que eu passo a palavra com o maior prazer, tá? A educação da faculdade mediúnica requisita do médium um esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Neste contexto, a formação de bons médiuns espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Há também outro ponto não menos importante. A educação, o desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. É trabalho de incessante aperfeiçoamento. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho perseverante. A educação da mediunidade, neste sentido, está relacionada a algumas condições consideradas básicas: amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento, gratuidade da prática mediúnica. Então, gente, o educar da faculdade mediúnica é ideal que se faça dentro do centro da casa espírita, porque a casa espírita já é um ambiente com um preparo espiritual para nos acolher, para nos auxiliar, e como é um ambiente que está sempre voltado para as práticas espirituais espíritas, ele tem uma vibração, uma energia muito mais propícia ao trabalho mediúnico, à educação da mediunidade e ao conhecimento mediúnico. Portanto, é muito melhor que isso se aconteça e com muito mais segurança que isso se aconteça dentro de uma casa espírita, por já ser um ambiente pré-preparado para isso, tá bom? Então, como a mediunidade é algo que geralmente nós temos dificuldades de lidar, nós temos que, no máximo das nossas possibilidades, ir riscando, né, os riscos. Não é ir riscando, o raciocínio está lento hoje, gente. E deixando de lado, né? Então, o que a gente puder fazer que puder ajudar, que puder auxiliar no processo com maior segurança, com maior tranquilidade, a gente precisa fazer, tá? Para que a gente não corra perigos desnecessários. Então, a educação da faculdade mediúnica, ela acontece durante a vida inteira. Ela começa, na verdade, antes da reencarnação, acontece durante a encarnação e prossegue depois da encarnação. Então, a gente pode ver aí que a gente vai estar sempre aprendendo a lidar com a mediunidade. Então, a gente estuda e tem a sensação de que a gente não sabe nada, porque
o assunto em torno da mediunidade e da espiritualidade é muito amplo. Então a gente ainda tem muito que estudar e entender e desbravar novos horizontes, né? Porque Kardec não fechou nada, ele deixou tudo em aberto. Ou seja, há muito ainda que se escrever, estudar, pesquisar acerca da mediunidade e da doutrina espírita. 1. Amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum um médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade, de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Sugere-se então que nessa fase em especial, o médium receba assistência espiritual na casa espírita, caracterizado pelo diálogo fraterno, passe e água fluidificada. Participação em alguma atividade de assistência e promoção social, frequência a palestras evangélico-doutrinárias, culto do evangelho no lar e hábito da oração. Gente, por que isso acontece? Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias. Por que isso acontece, gente? O que vocês acham? Geralmente, a eclosão da mediunidade, ela acontece com muitos desequilíbrios por parte do médium. E como ele disse aqui, né, podem ser somatizados, ou seja, aparecer sintomas físicos. E por que isso acontece? Alguém sabe? Alguém pode arriscar alguma coisa? Ei, Arilson. Ixi, eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Eu tô achando que é porque o Google Meet tem um limite. As últimas pessoas que entram não conseguem falar. Mas Aí, falou. Então é a internet. talvez seja isso. É porque eu já fiz reunião com 100 pessoas e deu. Tá, olha só, tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu penso que essa instabilidade emocional dele talvez seja porque ele está sintonizando com diversas faixas de pensamento de espíritos que ele não está acostumado, né? Espíritos talvez mais grosseiros, né? É isso mesmo. Ele não está adaptado, ou melhor, não é que ele não está adaptado. É difícil se adaptar aos espíritos inferiores. Ele não sabe lidar com isso, com essa mudança de frequência, essa subida e descida de sintonia, sintoniza, interrompe, volta para o seu padrão normal, vai para o padrão vibratório da sintonia dos espíritos inferiores. Então, o médium, a pessoa não está acostumada com essa mudança de sintonia, com essa mudança de padrão vibratório, essa oscilação de padrão vibratório.
E aí ela não sabe lidar. Porque o médium é aquele que ele está num determinado padrão vibratório. Vamos dizer assim, aí vem um espírito num padrão vibratório inferior, B. E aí o médium faz o quê? O médium sintoniza. Sai do seu padrão A, vai para o padrão B, sintoniza e passa a sofrer as consequências dessa sintonia. Mas ele não sabe disso. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem consciência. E aí vem os sofrimentos, porque se você não sabe resolver alguma coisa, qual é a tendência de acontecer? Ela vai piorando. Então, geralmente, quando o médium tem pelo menos a consciência de que é isso, ele faz uma oração, melhora, tem assistência dos bons espíritos. Mas imagina se é uma pessoa que não tem uma fé, não tem uma religião e é médium, o que ela não passa? Ela fica num constante oscilar. Então é muito difícil de lidar. Aí a Rovena está perguntando aqui. Quais são os sintomas físicos? Rovena, depende de cada pessoa, tá? Isso aí tem que avaliar, vai de pessoa para pessoa, vai de cada característica. Igual ele está falando aqui, ó. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade, de acordo com a personalidade do médium, a sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Então, os sintomas, de uma maneira geral, vão depender da característica do médium, da sua personalidade, do seu nível evolutivo. Então, vai depender de uma série de fatores. Aí ele completa aqui. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Ou seja, isso é superável quando o médium tem esclarecimento. Porque se o médium não sabe o que está acontecendo, como que ele vai resolver uma coisa que ele não sabe o que está acontecendo? Ele não acredita em mediunidade, ele não acredita que ele é médium, mas ele é médium. Vocês entendem? Então existe uma grande tendência dele adoecer bastante. Porque ele não sabe resolver. Porque ele não tem ferramentas. Porque ele não tem estratégias. Porque a oração é uma ferramenta, o evangelho no lar é uma ferramenta, o estudo, a palavra, as palestras, as músicas, o relaxamento, a meditação, tudo isso são ferramentas. Mas e se a pessoa não acredita nada disso? Ela fica à deriva. Ela fica à mercê dos espíritos. Né? Então, esses desconfortos físicos podem ser diversos. Ela pode sentir um mal-estar, ela pode sentir angústia. É muito comum a gente ver nas nossas casas espíritas médiums que estão no dia da reunião se sentirem mal, passarem mal, sentir dor de barriga, sentir enjoo, sentir dor de cabeça, sentir um mal-estar, fraqueza, pressão baixa. Então, os médiums passam mal até porque os espíritos começam a agir para que o médium não vá na reunião, né? Isso também é muito comum, a gente vê muito isso. E aí, dependendo isso não é de responsabilidade do espírito, é de responsabilidade do médium, porque quanto mais sintonia o espírito inferior tiver com o médium, mais o médium vai ficar ruim. Então, se o médium tiver se sentindo mal, recorrer a uma prece, pedir ajuda sincera, ler uma página edificante, botar músicas,
para mudar a sintonia do lar, da onde tiver. Você pode estar no ônibus e botar uma música no fone, uma música gospel, religiosa, espírita, new age, uma música que seja harmonizante, barulho de natureza, aí você fecha o olho, faz uma respiração. Tudo isso são ferramentas para você sair da sintonia negativa. E aí vai depender do médium recorrer a ferramentas para ele se desvincular da sintonia baixa. Então, se o médium não faz isso, muito provável isso vai virando uma bola de neve até que ele se sinta muito mal e não consiga ir na reunião, como já muito aconteceu com vários companheiros nossos, né, dentro da casa espírita. Tá, gente? Ok, Rovena, tudo bem? E o médium, quando é clóvis da mediunidade, que ele chega na casa espírita, ele deve ir para uma reunião mediúnica? O que vocês acham? Na casa aqui eu frequento, é comum a chegar de novos médios, né? Eu já presenciei alguns casos de até médios instáveis emocionalmente, e ele não vai para a reunião, ele vai primeiro para o estudo, né? Ele vai primeiro se equilibrar, ao longo do ano ele vai estudando até que se perceba a possibilidade de ir para a mesa. Ele, com a emoção instável emocionalmente, ele não vai para a mesa. E geralmente leva mais de ano até que ele possa sentar na mesa, né? Sim, entendi. Arilson. Gente, eu vejo na nossa casa, ele passa pelo tratamento, entra em grupos de estudo, mas essa demora não demora anos, não. É mais rápida. Às vezes até 1 mês, 2 meses, 3 meses. E se exige que ele faça parte de grupos de estudo. Eu vejo o seguinte, a minha concepção. Um médium que eclodiu a mediunidade, ele está extremamente ostensivo, ele precisa aprender a lidar com isso. E na minha opinião, só o estudo fica deficiente. Então, o que eu vejo na minha opinião? Isso já é a minha opinião, não é a casa, tá, gente? Porque eu percebo assim, que eu já participei de várias casas e cada casa tem um tipo de funcionamento. Então, eu já participei de vários tipos de funcionamento. O que eu vejo, na minha opinião? Que toda casa deveria ter uma reunião de educação mediúnica. Até porque eu, há mais de 20 anos atrás, eu comecei assim. Eu participei de uma reunião de educação mediúnica. Eu não fui para a reunião mediúnica. Então, essa reunião de educação mediúnica não era as reuniões tradicionais. Era uma reunião de exercício. Era muito bacana. Então, a gente fazia 1 hora de estudo e 1 hora de prática. Eu não vejo isso mais hoje nas casas espíritas. Tem mais de 20 anos. Então, eu aprendi assim e deu super certo comigo, com meus colegas. Eu não vejo isso hoje mais. Não tem nas casas hoje, pelo menos as que eu conheço, uma reunião de educação mediúnica. A FEJOG, que é a casa que eu participo, ela já teve em alguns momentos, mas eu já nem me lembro mais porque que acabou, não teve mais. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que o médium entrou na casa, ele não tem conhecimento nenhum. Ele precisa fazer um tratamento espiritual, entrar para um grupo MEP1. Se ele não tem conhecimento nenhum, ESD. Se ele é médium, ESD, MEP1. E entrar para uma reunião de educação mediúnica. Como que funcionaria essa reunião de educação mediúnica? Tá? E eu até tento... O que acontece, gente? O MEP, a partir do MEP2, ele tem alguns exercícios práticos. Eu já dei o MEP 1 e o 2.
E eu trabalhei dessa forma. Quando nós entramos no MAP 2, eu comecei a fazer alguns exercíciozinhos práticos, bem lentamente, de acordo com cada pessoa, de acordo com a capacidade e o limite de cada pessoa. Vamos sentir a vibração, vamos sentir o ambiente, vamos sentir os espíritos. O que fulano, o que você está sentindo? Ciclano. Então, é um trabalho paliativo, é um processo que você vai familiarizando o médium com as suas sensações, com as suas questões anímicas, com as suas questões mediúnicas. Mas realmente, pegar um médium iniciante e já jogar dentro de uma reunião mediúnica, de um trabalho, por exemplo, de desobsessão, eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que tem que ter uma reunião especializada para iniciantes. Eu tenho tentado fazer isso no MEP. E aí o médium estudar e começar a entender o que está acontecendo com ele. Por exemplo, vamos fazer um momento de sentir, de harmonização de chakras, de centro de força, imaginar Jesus, imaginar que tem uma energia nos envolvendo, tentar sentir os nossos mentores. E aí o que acontecia? O médium passava mal. Por quê? Médios iniciantes passam mal. E aí o que eu fazia? Eu ajudava esse médium. Eu não deixava ele dar a possibilidade porque ele não estava preparado para aquilo, mas eu ia conduzindo ele, ó. Você está sentindo um espírito, é assim, é assado. Ou seja, você está em outra sintonia, agora você tem que aprender a voltar para a sua sintonia. Vamos lá, respira, faz uma oração. A pessoa sentia angústia. Aquelas coisas que acontecem com o médium iniciante que está em eclosão. Ela sente um mal-estar do espírito inferior, ou do espírito sofredor, né? E aí eu ia trabalhando isso com ela. Acontecia, gente, do médium tá sentindo e tá travado e ele não tá sabendo o que fazer com aquilo. O que eu fazia? Eu ia conduzindo lentamente. Ó, fulano, você tá sentindo a presença de um companheiro em sofrimento, ele tá perto de você e tal, observa isso. Então, na minha concepção, é um trabalho que quase não tem nas casas espíritas, que deveria ter. Visto que, vocês imaginam, um médium que está sentindo os espíritos, está ouvindo os espíritos, está vendo os espíritos. Aí tem que pegar esse médium, botar um ano num grupo de estudo para ele não lidar com isso. E aí? Ele vai ficar reprimindo, reprimindo. Eu, na minha concepção, eu não acho que seja assim. Eu acho que tem que ter um grupo de apoio, uma reunião especializada para ensinar o médium a lidar com essa eclosão. E aí acontece que depois de um ano o médium vai para uma reunião, chega lá na reunião, ele não sabe lidar, ele tem problema, do mesmo jeito. Que é o que acontece nas nossas casas espíritas. Só para vocês terem uma noção, tinha uma companheira do nosso grupo que ela já era espírita há mais de 30 anos. Só para vocês terem uma noção de como que a casa tem dificuldades em lidar com isso. Essa companheira era espírita há mais de 30 anos. É de berço espírita. Ela era dialogadora nas reuniões mediúnicas. Ela tinha 50 anos, essa mulher. Ela sempre trabalhou dentro de reunião mediúnica como dialogadora. Aí ela começou a fazer o MEP comigo. No MEP 2, eu não sei se foi no MEP 2, depois do MEP 2 eu criei um estudo avançado de mediunidade. Eu criei o 1 e agora já tenho o 2. Eu acho que foi no avançado 2 que aí a gente já tinha umas práticas mais avançadas.
essa senhora, que nunca, ela sempre tinha sido dialogadora, um dia ela estava na nossa reunião prática, que a gente chama de atividades práticas, e ela começou a sentir uma coisa, e começou a ficar ofegante. Eu, como sou médium, mas eu estava na coordenação, eu sou médium, eu dou passividade. Só que nessas reuniões eu estou na coordenação, então eu não estou em transe, mas eu estou vendo tudo. Eu virei para ela e falei, fulano, você está sentindo uma entidade. Na hora que eu falei isso, ela pum, deu passividade. E aí ela começou a chorar, e ela começou a falar, e ela... Uma mulher, gente, de mais de 30 anos de reunião mediúnica, como dialogadora. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a casa não consegue dar, muitas vezes, o suporte adequado ao médium. O médium entra reprimindo a sua mediunidade e acha que não é médium. Aí ela deu passividade, falou, no final ela... O que foi isso? Eu falei, ué, você deu passividade. Ela, não, mas eu estava desequilibrada. Eu falei, não, minha filha, você não está desequilibrada não, você deu passividade. Você é médium. Aí ela ficou só de choque. Mais de 30 anos reprimindo a mediunidade. Ou seja, é claro que nós somos falhos, né, gente? Nós somos falhos. E aí nós estamos aí para corrigir os nossos erros. Mas a casa precisa ter um sistema de apoio para médiuns iniciantes. E a casa não tem. Não é só grupo de estudo, não. O médium precisa lidar com a mudança, a oscilação de sintonia. E eu estou tentando fazer isso. Eu estava tentando fazer isso, mas veio a pandemia, não pôde fazer mais nada. E aí ficou só estudo online. Mas assim que voltar as atividades, eu pretendo voltar com tudo isso. Então tem muito médium dentro da reunião mediúnica que acha que não é médium. Porque ele aprendeu a reprimir. Porque você vai para o estudo, você não pode fazer nada. Você tem que se controlar, você tem que se controlar. Você tem que... A pessoa vai controlando, quando ela fica dura. Pronto, acabou. E aí a mediunidade se manifesta de outras formas. Que ela não está consciente, porque ela aprendeu a reprimir. Então, gente, vocês percebem como mediunidade é um assunto complexo, é um assunto amplo, é um assunto imenso. Que é por isso que Kardec deixou tudo aberto aí, porque tem muito que se estudar. A doutora Marlene Nobre tem uma série de vídeos do Centro Caribach Schutter, que ela fala maravilhoso. Ela pega os livros de André Luiz e ela vai ensinando. Ela fala, gente, a gente tem muito ainda que entender de mediunidade. Muito. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente engessa as nossas reuniões, ficam engessadas. O espiritismo fica engessado. Fica só aquela mesmice, aquela coisa. Kardec foi cientista. Kardec pesquisou. Kardec fez laboratório de pesquisa. Nós temos aqui no estado o Lamartine Palhano Júnior, que tem vários livros. Ele fez pesquisa, ele testava os médiums. Não tem mais isso, gente. Estacionou. O espiritismo estacionou. Então, eu criei o estudo avançado de mediunidade para fazer teste. E a gente começou a fazer. Eu testava os médiums, gravava. E aí veio a pandemia, tivemos que parar. Pegava estudo de caso. Vamos estudar aqui mediunidade nossa, para ver o que é isso. Cada um de um jeito. Cada médium um universo. E a gente precisa entender isso. É maravilhoso. É uma delícia estudar isso. Eu adoro. A parte prática, o pessoal do meu grupo amava. Eles ficavam doidos para ter atividade prática. Porque ali você pode errar. Se entra numa reunião mediúnica, você já tem que ter um certo equilíbrio, um certo controle. E aí, quando que a gente pode errar? Não que não se possa errar na reunião mediúnica. Mas tem que ter um espaço que você se sente mais à vontade para errar. Foi o que aconteceu com essa senhora. Ela podia errar. E aí ela deu passividade. Então, gente, nós temos muito ainda que estudar sobre mediunidade, tá?
Estou batalhando muito para ir. Tá falando aqui. Faz muito sentido o que você está falando. Já vi essas mesmas situações em outras casas. A casa não sabe orientar direito a pessoa, principalmente se a pessoa é nova na casa. Pois é, Rovena, é um erro nosso. É um erro nosso mesmo, sabe? E a gente precisa melhorar isso, como você mesmo falou. É essa que é a nossa tentativa. Você quer falar, Wilson? Quero sim, Karen. Só uma pergunta para você. Ao longo da tua experiência, nunca aconteceu contigo? Nessa casa que eu frequento hoje, ela é até de certa forma um pouco engessada, porque é bem rigorosa quanto à questão dos estudos. E eu acho que é bom, ao meu ver, dentro da minha compreensão, né? Mas antes eu já fui em outras casas. E eu fui numa casa, numa certa oportunidade, que era mais light, assim, que era mais solta a coisa. E um médium novo, assim, né, participante novo, deu passividade para um espírito inferior. Com você nunca aconteceu que o espírito desequilibrado quis gritar e bater na mesa e assim, desse tipo de coisa? Já, aconteceu com você? Já, sem dúvida. Nessa casa que eu fui, que não era tão regrada assim quanto a nossa, aconteceu isso, né? E na nossa não acontece já porque a gente trabalha mais tempo, mas eu concordo com você que às vezes fica um pouco engessado, mas é justamente para evitar esse tipo de situação, né? Que a gente tenta evitar, né? Então, mas isso aí é instrução, é orientar o médium, né? Porque assim, eu particularmente, eu tenho um perfil em reuniões de subseção de espíritos bem trevosos, assim, que deve combinar comigo, né? Então eu pego os mais trevosos. E o engraçado é o seguinte, que eu sou pequenininha e eu vejo que nos meus companheiros, geralmente, os homens que pegam esses espíritos. E, engraçado que eu, como eles, também. Só que eu sou pequena e sou mulher, então parece que foge um pouco da regra. Porque os mais trevosos é o que eu pego. Só que o que acontece? Eu aprendi a controlar, e aí eu não xingo, eu não dou soco. Até porque eu tenho visto que quando os espíritos são muito inferiores, eles chegam amarrados, algemados, amordaçados, em camisa de força. Eu já tive várias vezes a sensação de estar em camisa de força. Eu já senti meus braços amarrados para trás. Então tem nem como eu socar nada, né? Porque eu tô amarrada. Então eu aprendi a desenvolver o controle. A minha vontade é quebrar tudo, subir na parede, subir no teto. Mas é lógico que nada disso acontece. E aí quando eu vejo que ele quer xingar, a minha boca fecha. Eu não deixo acontecer. Mas aí ele quer falar. O que eu vou falar? Eu vou filtrar as palavras. Igual ele quer xingar todo mundo ali. Eu vou falar assim, vamos supor, não gosto de ninguém daqui. Então eu vou modificar as palavras. Ele quer falar assim, aqui só tem aquelas palavras de baixo calão, né? Eu não vou repetir aqui. Mas eu vou falar, aqui só tem pessoas desonestas, por exemplo. Aqui só tem pessoas falsas, fingidas. Então eu vou modificar. Mas eu preciso externar o pensamento dele. Eu preciso falar que ele não gosta daquela pessoa. Igual uma vez entrou uma pessoa para o tratamento, que eu vi, era um homem, entrou, sentou na minha frente. Aí ele saiu. Aí eu dei passividade de um espírito inferior. Aí eu não conheço a pessoa. Aí o espírito falou assim, ele é muito arrogante, ele se acha melhor do que os outros, eu nunca vi aquela pessoa. Só que o dialogador era o dirigente da reunião e tinha conversado com essa pessoa. Quando depois da passividade ele falou para mim, é exatamente, eu não sabia. Então se eu não externo, eu tiro do espírito o direito de expressar, né?
e eu não resolvo o problema, porque o espírito está ali para desabafar, para ver se a raiva sai, porque aí ele melhora, né? E aí também o dialogador, as pessoas, pode dar até uma assistência para essa pessoa depois. É um externo isso. Então a gente tem que tomar cuidado com certas reuniões necessárias para tirar a autenticidade do espírito, porque senão, do que adianta ter comunicação se o espírito for falar nada? Então não tem comunicação. Aí o espírito vai falar coisa que eu estou inventando? Pode, não dá. Então, o Arius, a linha do equilíbrio, ela é muito sutil, ela é muito tênue. Ou a gente vai para o excesso, ou a gente pega de um excesso do outro, um excesso de mais, um excesso de menos. Mas nós estamos aprendendo. É natural. O que eu vejo, a maioria das casas são engessadas. Elas ficam muito rígidas e acaba perdendo autenticidade, capacidade de ajudar os médios, também rigidez excessiva. É ruim. A rigidez excessiva é tão prejudicial quanto a falta de rigidez, quanto a falta de disciplina. A gente tem que ter flexibilidade. Não é que eu vou sair botando qualquer pessoa na reunião. Não é isso. Nós temos que criar estratégia. Nós temos que ser co-criadores. Mas não, a gente acostumou assim. A gente faz uma coisa. A gente passa 200 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Só que as coisas estão em constante evolução. A gente tem que modificar, a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar as nossas reuniões. A gente tem que melhorar a qualidade dos nossos atendimentos, da nossa assistência. A gente está em constante evolução. Não existe nada parado, estacionado, não, gente. Aí a Cláudia falou um negócio aqui. Deixa eu ver o que a Cláudia falou. É muito complicado controlar quando não se sabe. Eu sofri muito com isso. Pois é, isso mesmo, Cláudia. É os que os médiuns passam. Porque às vezes eles chegam na casa espírita e aí o pessoal fala, você tem que fazer evangelho lá, você tem que ler, você tem que estudar. Tá, e na prática, como é que eu vou lidar com isso? O beabá, eu preciso do beabá, eu preciso entender, isso é estudo, isso é grupo, isso é discussão. Ah, eu tô lendo aqui. Exatamente isso daí, né? Eu lembro que aqui no Acre, quando eu participava de uma casa espírita, eu passei um ano fazendo MEP1, MEP2, estudo, mas eles não te ensinam nada com qual é o passo a passo, não te ensinam nada. Simplesmente, você tem só que estudar, e aí o que tu faz com os teus gastos? O que tu sente, o que tu vê, é muito complicado tudo isso. Sim. Mas, tu vai ter que aprender assim meio apanhando, né? Assim, e aí, se você não faz, você é um médio disciplinado. Você sabe controlar, você é disciplinado. A primeira palavra que você é você é disciplinado. Mas tem uma fórmula para fazer isso? Ninguém te ensina a fórmula. Pois é isso mesmo, Cláudia, é isso mesmo. Nós ainda estamos muito precários, tá? Porque a mediunidade ela é muito ampla, ela é muito complexa, ela precisa ser estudada, ela necessita de que nós nos debrucemos para poder desmiuçar isso aí que você está falando, beabá. O que eu faço? Estou na minha casa, tive uma percepção mediúnica, e aí? Porque não acontece só no centro. Vai acontecer na minha casa, vai acontecer na casa dos outros, vai acontecer no trabalho. E aí? Como é que eu vou fazer? O pior é quando você não sabe, você dá passividade, por exemplo, num local que é inapropriado. Exatamente. Já aconteceu isso comigo, e você não lembra de nada, e você, no outro dia, é aquele pavor, aquela coisa, e aí? Exatamente. É isso mesmo. É por isso que eu comecei a fazer atividades práticas, tá, gente?
E eu tive que lutar dentro da casa, porque tudo que é novo assusta, né? Mas como eu já sou, já tenho uma certa história dentro da casa, já conheço o pessoal há muitos anos, né? O pessoal já me conhece, o presidente, nós temos uma relação muito antiga. Então, ele foi abrindo para mim e foi vendo que foi dando super certo, e o pessoal adorando, e o pessoal super empolgado, porque era uma coisa que não tinha, médios antigos da casa, entendendo coisas que a gente não tinha entendido, porque a gente fez um laboratório de pesquisa. Nós precisamos nos tornar cientistas de novo. O espiritismo é ciência. Morreu a ciência, morreu a filosofia, ficou só a religião. Kardec criou 3 segmentos dentro de uma doutrina, morreu tudo, ficou só a religião, só a fé. Então nós precisamos voltar com pesquisa. Eu criei esse laboratório, deu super certo, só parando. E aí o mesmo grupo da época é o grupo que hoje nós estamos no Estudo Avançado 2. Eles não veem a hora de ir para casa, para a gente voltar para o laboratório. Eu estava com um planejamento, até falei para o pessoal, para escrever pesquisa científica. Escrever pesquisa científica em cima das nossas atividades práticas. É ciência, gente. Espiritismo é ciência. E aí, isso vai servir para outras pessoas que não sabem lidar. O que fazer? O que eu faço? Então, há muito que se estudar da doutrina espírita, tá, Cláudia? Cláudia, Rovena, a dificuldade que vocês experimentam é a dificuldade que todos nós passamos, tá? Porque a gente entra numa reunião mediúnica e a gente vê que são dificuldades imensas. Médiuns antigos têm dificuldades imensas. Imensas. Se desenvolve intelectualmente, não tem humildade, não sabe lidar com o outro, tem problema de relacionamento, se acha melhor do que os outros. Então eu participei de uma reunião, uma época da casa, e era uma reunião muito fechada dentro da casa espírita e seleta, com médiuns selecionados. E, gente, foi a reunião de estudos que eu tive mais dificuldade. Eu tive imensas dificuldades de lidar. Exatamente, falta humildade. Foi a reunião que eu mais tive dificuldade de lidar. Porque eu dava estudo também e muitas pessoas ali, nem todos, né? Temos companheiros médios maravilhosos, mas tinha alguns médicos que me olhavam com desprezo. Então, nós temos imensas dificuldades, que nós precisamos aprender a resolver. Desenvolvimento moral. A gente não... E aí, o Hermínio Miranda, não sei se vocês conhecem, 2, ele vai falar enfaticamente que faculdade mediúnica faculdade mediúnica não se desenvolve, porque ela já está ali. Você tem que aprender a lidar com ela. O que se desenvolve é um moral. Porque se você desenvolve o moral, a faculdade mediúnica evolui. Se você não desenvolve o moral, a faculdade mediúnica estaciona. E você pode até perder a faculdade mediúnica. Como está muito bem descrito no livro Tormentos da Obsessão de Manuel Flamengo de Miranda. E como nosso amigo Arius falou aqui, deixa eu ler. Eu adoro quando vocês falam comigo, gente. Nós espíritas que estudamos um pouquinho mais devemos nos precaver contra o narcisismo intelectual. Isso mesmo, Maria. Bastante comum nas rodas espíritas. É isso mesmo, Arius. Existe esse narcisismo mesmo. Eu costumo chamar, sabe de quê? Eu costumo chamar de a máscara da espiritualidade.
existe, tanto nos meios espíritas como nos meios de espiritualidade, pessoas espiritualizadas que vestem a máscara do espiritualizado. Eu sou espiritualizado. Eu sou espiritualizado, você não. Eu sou espírita. Eu faço jejum, faço dieta. Eu participo de reuniões de mediúnica. 20 anos de reunião mediúnica. Quem é você na fila do pão? É o que alguém falou aí, a Cláudia. Tem muitos médiums, tem médiums. Uma vez, gente, eu participei de uma reunião mediúnica há muitos anos atrás. Que chegou uma médium lá e ela era médium dentro da reunião. Ela não era coordenadora, porque toda reunião tem um coordenador e tem uns médiums. Ela, como médium, chegou na reunião, começou a mandar em todos os médiums aonde ia sentar, o que ia fazer, tira a cadeira, bota a cadeira. E, gente, o que está acontecendo aqui? Pensei, né? Fiquei quieta. Não sou coordenadora da reunião, sou uma médica, comecei a entrar em oração. Então, tá uma coisa errada aqui. E aí, estamos lá e tal. Aí eu fui dar uma opinião lá, de uma coisa que eu achava. Ela começou a me criticar no meio da reunião. Mas desceu sabão. Gente, eu tomei até um susto com aquilo. Isso não é procedimento, é uma reunião mediúnica. A gente não corrige os outros dentro da reunião mediúnica. Eu tomei um susto e eu comecei a chorar, porque eu sou sensível, né? E eu comecei a chorar, porque ela falou muito enfaticamente. E eu falei, gente, o que tá... Aí eu comecei a chorar, pedir licença. Eu tive que sair dentro da reunião. Porque eu não estava conseguindo me controlar. Eu saí da reunião. Quando eu tô passando no meio da casa para ir pro banheiro, eu encontro quem? Seu Geraldo, que é o presidente da casa. Nossa, na hora que ele me viu naquele estado, ele falou, o que aconteceu? Gente, então, o que acontece? Existe esse narcisismo que o Arius falou, presente e constante. E esse narcisismo, Arius, em sua grande maioria, se não todas, é responsável pelo processo obsessivo chamado fascinação. O médico, quando ele está fascinado, ele se acha a última bolacha do pacote, ele acha que ele é um missionário e está ali para salvar todo mundo. Já vi muitos companheiros nessa situação. Muito. Isso é muito comum dentro de uma casa espírita. Pasme. Muito comum. Porque nós, de uma maneira geral, aprendemos o intelectual, o instruí-vos e esquecemos do amai-vos. Então, isso que as meninas falaram é uma problemática dentro de todas as casas espíritas. Falta instrução, falta, sabe o quê? Empatia, carinho. Ah, não, você faz evangelho no lar, faz um tratamento. Falta empatia, falta carinho, falta compreensão, falta atenção. Dá atenção para as pessoas. Dá atenção, ouvir, escutar. Entendeu? A pessoa está com tal dificuldade, tal dificuldade. Tentar esclarecer, tentar ouvir, tentar. Então eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho tentado fazer isso nos meus grupos. É muito difícil, visto que eu tenho imensas dificuldades e sei muito pouco. Mas nós estamos tentando. A nossa doutrina ainda há muito que evoluir, porque somos trabalhadores, né, gente? Ainda imperfeitíssimos. E temos muito que evoluir e melhorar. E aí a gente precisa desses feedbacks que as meninas estão colocando. A casa precisa desses feedbacks. E se ela não aceitar também não tem problema. Quem tiver ali com o propósito certo de crescimento vai aceitar. E a gente tem que crescer mesmo, aprender muito que aprender, muito que melhorar,
muito que melhorar as nossas reuniões, melhorar os nossos grupos, melhorar o nosso assistencial, tá? Vamos lá, continuidade aqui, né? Alcançando o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular do espiritismo, inscrevendo-se em cursos básicos ou específicos da mediunidade, conforme o nível de conhecimento espírita que ele possua. A propósito, ressalta André Luiz, mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, gente, o beabá do aprendizado mediúnico se chama autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Por quê? Porque se eu me conhecer, vai ficar mais fácil eu identificar o que é meu do que não é. Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo banal, vulgar. Eu sou uma pessoa que eu não me importo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que geralmente não me importo com fofoca. Ah, chega alguém pra mim, tô dando um exemplo, tá, gente? Tô falando de mim, não. Chega alguém pra mim e fala, você sabia que fulano falou mal de você? Então eu sei que eu sou uma pessoa que eu não me importo com isso. Eu tenho esse conhecimento. E aí vira alguém pra mim e fala assim, Kellen, fulano na casa espírita falou que não gosta das suas palestras. E aí eu fico com raiva disso. Opa, eu tô com raiva disso. Mas é uma coisa que eu não ligo. O que tá acontecendo? Eu já vou achar estranho. Eu geralmente não ligo pra isso. Porque de repente, nesse dia, eu liguei pra isso. Isso é autoconhecimento. Você vai começar a dialogar com você, a se questionar. Vou dar um outro exemplo bom. Esses dias eu estava numa atividade física que eu gosto muito e aconteceu uma discussão lá e eu falei uma coisa para um rapaz e eu não gostei. E aí eu falei com ele, a gente teve uma divergência de opinião e ele não gostou, eu não gostei e depois eu fiquei pensando. Eu falei, gente, aí eu fiquei pensando comigo. Nossa, mas que coisa péssima que eu fiz, não fico feito isso. E eu lá fazendo a minha atividade física e pensando, avaliando, analisando. Nossa, mas eu não devia ter agido dessa forma. Não foi legal o que eu fiz. Por que eu fiz isso? Enfim, não foi legal. Fui lá, chamei o rapaz, falei, como é que é seu nome? Ele falou, Ciclano. Eu falei, Ciclano, você me desculpa a forma que eu falei pra você? Não foi legal, foi arrogante, foi desagradável. Me desculpa. Aí ele, não, tudo bem, mó amorzinho comigo, mó fofo, mó gracinha. Eu falei, gente, eu fiquei estressada, o rapaz ficou estressado e a gente nem é desse jeito. Aí depois eu vim embora pra casa, vim remoendo isso. Mas que ridículo, eu como espírito. Penso no bem, quero fazer bem, fazer um negócio. Depois ele... Aí eu fiquei me sentindo mal com aquilo. Eu falei, peraí, calma. Não começa assim, peraí. Quem fica falando isso pra você, eu falando comigo. Quem fica falando que você não presta é espírito inferior. Peraí. Calma, você não é perfeita, você erra. Então o que eu pensei? Eu errei. Ué, eu erro porque eu não sou perfeita. Só quando eu tenho compromisso com eu, vou fui lá e pedir desculpa. Eu pedi desculpa, porque eu erro. Agora, ficar me martirizando. Ah, você não presta, você não vale nada. Você é coisa de obsessor, gente. Falei, não, para, não sou perfeita.
Muito pelo contrário, é perfeitíssimo. É lógico que eu vou errar. Fiz uma prece, fiquei bem. Não estou falando que com isso eu sempre fique bem, tá, gente? Eu detesto usar como exemplo que parece que eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, tem vezes que não dá certo. Mas geralmente dá certo. Às vezes dá certo. Então a gente vai fazendo, isso é autoconhecimento, a gente vai dialogando com a gente vai dialogando com as nossas imperfeições. Então o que eu preciso para entender minha mediunidade? Me conhecer. Porque os espíritos vão ficar assim, ó. Ah, mas aí, ó, você errando de novo, que vergonha. Espírita, tantos anos, médium, fazendo vexame desse. Sim, fazendo vexame desse, sim. É igual aconteceu com a amiga minha lá na reunião mediúnica. Chegou na reunião mediúnica, ela era dialogadora e o espírito obsessor virou para ela e falou assim: nós temos a sua ficha. Sim, que bom. Então você tá vendo aí que eu sou igual a você. Estamos todos no mesmo barco, meu amigo. Será que eu posso te ajudar? Mesmo sendo tão inferior quanto você, eu posso te ajudar de alguma maneira? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Mas você pode pegar minha ficha aí à vontade. Eu sei que ela é negra. Minha ficha é negra. É isso. A gente tem que ter vergonha de quem a gente é. A gente é espírito perfeito mesmo. Só que aí, quando você tem consciência, os espíritos ficam tentando pisotear na gente. E aí o que você faz? Você fala: não, meu amor, é isso mesmo. Não adianta você pisotear, não, é isso mesmo. Mas eu tô tentando. Eu tô buscando, eu tô aqui, olha, eu tô buscando. É lógico que essa busca não me faz melhor que você, não. Mas eu tô buscando, vamos buscar junto? A gente conversa com os espíritos inferiores, vamos buscar? Agora, se você quiser ficar aí perdendo tempo, eu já falei uma vez com o espírito inferior, eu já falei assim: olha só, meu amigo, se você quiser ficar perdendo seu tempo com espírito, cara de pescoço, espírito de porco, igual eu, só lamento pra você. Isso é perda de tempo. Eu tenho pena de você perder anos e anos e anos e anos. Olha bem, o espírito fica 30, 40, 50 anos esperando a gente dar uma caída, gente. Coitado. O espírito de porco igual eu falei pra ele, com dó de você. Ficar esperando para obsidiar alguém como eu, perder tempo. Então, gente, a gente vai fazendo esses diálogos pra gente ir se conhecendo, conversando com as nossas mazelas, conversando com os nossos obsessores. E aí você vai aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente tá aprendizado constante. Então, a chave é o autoconhecimento. É o que eles estão falando aqui, 267, nos domínios da mediunidade. Aqui é fala de aulos, tá? Não tá dizendo aqui não, mas eu já imagino. É fala de aulos. Aulos é danado. Mediunidade não basta você só, não basta mediunidade. Mediunidade tem um poder. Inclusive espírito encarnado trevoso. Né? Como a gente já viu aí vários casos de médios fantásticos a serviço das trevas. A mediunidade não basta. É imprescindível saber o tipo de onda mental que nós estamos assimilando. Qual é o tipo de onda mental que nós comumente estamos assimilando? Nós estamos assimilando as ondas mentais dos nossos mentores ou dos nossos obsessores? E aí? Por isso, o nosso autoconhecimento é importantíssimo, né? Porque aí a gente consegue analisar a situação. Mesmo assim, às vezes acontece em casa ou em qualquer lugar. De repente você muda o teu sentimento, você fica estranha. Isso. E aí você começa a observar e tenta dar uma oraçãozinha aí
É isso mesmo, Maria. É isso mesmo, a gente oscila, né? A gente oscila, você estava bem, de repente você viu o que aconteceu. Por que, gente, vocês sabem que eu sou psicóloga, né? Então, às vezes eu estou conversando com a pessoa no meu consultório, e aí a pessoa fala assim para mim, eu estava bem, de repente fiquei péssima. E eu pergunto assim para a pessoa, o que aconteceu? Ela fala, não sei, foi do nada. Sabe o que isso demonstra para nós? Total ausência de autoconhecimento. Sabe por quê? Eu afirmo para vocês, de maneira categórica, que não existe nada que vem do nada. Não existe. Veio de algum lugar. Não existe do nada. Quando a pessoa fala que veio do nada, é porque ela não tem consciência do que está acontecendo com ela a nível mental e a nível espiritual. Mas o do nada não existe. Aí as pessoas falam assim, tive uma crise do pânico, tive uma crise de ansiedade. O que aconteceu? Não sei. É do nada isso. Não existe do nada. Não existe. Eu posso afirmar para você. Não existe. Aconteceu alguma coisa. Aí o que a gente precisa fazer? Entender o que aconteceu. Como que eu funciono mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Você quer falar, Iris? Pode falar, querido. Kelly, complementando ali o que a Dona Maria falou, né, a respeito de se conhecer, na semana passada você mencionou a Escola dos Vingadores, né, e lá no nosso Nação e Reação, ele vai falar sobre o desejo central, né, que os espíritos sabem qual é o nosso desejo central, o que te move, né, e eu segui me perguntando, o que te move, né, porque a partir desse desejo central, eles vão inserindo aquilo que te move, né, aquilo que tu tem no interior, assim, para daí, por isso que às vezes tem essas instabilidade emocional, né? Porque eles ficam insuflando ali nosso desejo central, que tu tá, tipo assim, né, mesmo inconsciente, e daí tu te desequilibra, não é mesmo? Exatamente. Essa questão que você colocou é fundamental no autoconhecimento. Qual o desejo central da minha vida? Isso é fundamental. Porque é a partir do desejo central que vem meus comportamentos, minhas ações, meus pensamentos. E aí é o obsessor Leonel que fala sobre isso, né? Você lembra? E ele fala que do desejo central vem pequenos desejos, né? E esses pequenos desejos, quais são esses pequenos desejos que eu tenho? Então, vou lembrar de um caso do livro do Domínio da Mediunidade, que tinha uma participante da reunião mediúnica, que o que acontecia? Geralmente os trabalhadores daquela reunião mediúnica, no desdobramento do sono físico à noite, eles iam continuar trabalhando no plano espiritual, correto? Tinha uma trabalhadora que eu não me lembro quem era o nome. Eu não sei se é no Domínio da Mediunidade. Eu não lembro se é bem esse livro mais. Eu acho que é no Missionários da Luz. Ela, ao invés dela ir trabalhar, ela estava indo para outros lugares. Para onde que ela estava indo? Vigiar o marido. Ela estava com muitos ciúmes do marido. E aí, no desdobramento do sono físico à noite, ao invés dela ir para o plano espiritual com os trabalhadores da casa, ela estava indo atrás do marido, vigiar o marido. Qual era o desejo dela? Vigiar o marido. Ela estava com ciúme do marido. Então, a gente pode falar que um dos mini desejos dela era vigiar o marido, controlar o marido, querer saber onde o marido estava, ciúme do marido. E aí, para onde que ela ia? Aonde estava o desejo dela.
Aonde estão os nossos desejos é onde nós estamos. O nosso espírito vai para onde nós queremos. Então, não é falar, eu quero ir para o plano espiritual. É o seu desejo real? Não adianta eu falar e, na verdade, intimamente, eu ter outro tipo de desejo. Eu estou aqui estudando, desejo estudar, mas, na verdade, eu estou aqui preocupada com meu marido. Onde que está meu marido? Desdobrei, vou para onde? Atrás do marido. Então, nós vamos para onde nos apraz, para onde nós sentimos satisfação. É isso que acontece. Então, como diz bem o Arilson e a Maria, precisamos de autoconhecimento, entender quem nós somos. Um médium, para ter educação mediúnica, precisa de autoconhecimento. Lá no meu Insta de estudos mediúnicos, eu fiz um post, peguei a parte do Santo Agostinho, de autoconhecimento, e fiz um checklist, número 1, número 2, número 3, número 4. Para a gente fazer todos os dias à noite. Você pega um caderno, escreve sobre o seu dia. Hoje eu me senti muito angustiada por causa de tal, tal, tal. Hoje eu estou de tal maneira. Aí Santo Agostinho bota lá no checklist dele. O que eu poderia ter melhorado? Então, o que eu posso fazer para melhorar esses sentimentos, essas emoções? Santo Agostinho botou lá. Faça perguntas para você. Olha o que Santo Agostinho fala. Maravilhoso. Se faça perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? O que eu posso fazer para melhorar esse sentimento? O que eu posso fazer para reverter essa emoção negativa? Por que eu fico me sentindo assim? Então, e aí ele fala assim, não hesite em multiplicá-las. Multiplicar as perguntas. Quanto mais perguntas você se fizer, mais você vai se estudar. Botei lá, procurem esse post. Checklist de autoconhecimento conforme Santo Agostinho. Tá lá. Amanhã eu vou botar nos stories aí para ajudar vocês. Então, deixa eu ver onde eu parei. Para que ocorra desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom anjo ou bom gênio. É o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. A ação dos protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta, regulada para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Em situações específicas, o espírito protetor permite o auxílio de outros espíritos, mas diretamente vinculados ao médium pelos laços de simpatia, a fim de lhe facilitar o processo de educação da faculdade mediúnica, uma vez que tais espíritos demonstram para com o médium semelhança de gostos e de sentimentos, mas a duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. No âmbito do centro espírita, cabe aos coordenadores e monitores dos cursos regulares de estudo e prática de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar e auxiliar os médiuns. Contudo, a equipe de encarnados que colabora com a formação e educação do médium, dentro e fora do grupo mediúnico, deve cuidar-se para manter-se atenta aos propósitos
e a natureza dessa tarefa espírita a fim de obter bons frutos. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que nós temos a assistência dos nossos mentores, nós temos a assistência de Jesus e nós podemos procurar a assistência da casa. Agora, nos cabe ressaltar que a assistência da casa é tão falha tanto quanto nós mesmos. Nós somos falhos. Então, é natural que às vezes a nossa assistência seja falha também. A equipe colabora com a formação e educação do médium dentro e fora do grupo mediúnico. Então, a nossa missão como trabalhadores da casa espírita é darmos assistência aos nossos companheiros. Mas nós somos falhos. A casa é falha, nós trabalhadores também somos falhos. E nós temos ainda muito que melhorar e progredir. Quando esse assunto é de tanta importância, quando acabar esse capítulo, graças a Deus está bem no começo ainda, isso para vocês verem como que esse tema é muito importante. Eu vou selecionar, vou trazer o texto de Hermínio Miranda, do livro Diversidade e Carisma, volume 2, onde ele fala também sobre o desenvolvimento da faculdade mediúnica, para completar com esse texto, para a gente poder entender com bastante calma, com bastante cautela, essa tarefa. O que eu queria também falar, visto que muitas pessoas já mostraram as suas dificuldades em relação a isso, e eu queria dizer que, gente, a dificuldade que vocês têm, todos nós temos. Mesmo nós que já estamos na casa já há um pouco mais de tempo do que vocês. Por quê? Porque as dificuldades morais, intelectuais, espirituais, são de todos nós. Todos nós temos, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, tá? Não tem ninguém melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu experimento as dificuldades de qualquer pessoa, de um médium iniciante. Então, todos nós estamos em aprendizado. Todos nós estamos aprendendo juntos. Todos nós estamos aqui para refletir em cima das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos acertos, tá? Agora, eu queria falar com vocês o seguinte, nosso tempo já deu, e nós vamos parar por aqui, continuar na próxima semana. Eu queria enfatizar o seguinte: a ferramenta mais importante que nós temos e precisamos usar como médiuns é a oração. Nós precisamos orar, no mínimo, todos os dias. Eu tenho falado isso há muitos anos dentro da casa espírita, porque eu tenho sentido essa necessidade e eu tenho sentido que os espíritos têm trabalhado isso em todos nós. O hábito diário das orações. E nós temos que ter, gente, isso é o beabá, tá? Nós temos que ter um máximo de cuidado. Neste pequeno e simples momento, nessa ferramenta que às vezes parece tão boba, mas que é a ferramenta fundamental de qualquer trabalhador espírita, de qualquer médium, é a prece.
Por que eu estou falando isso? Porque a gente esquece. Gente, a gente cai nas obsessões pelo simples, tá? Não é pelas grandes coisas, sim pelas coisas simples. Então, deixa eu ver o que a Andréia está falando. Ela já tinha falado uma vez, eu não vi, né, Andréia? Ah, Andréia, você já tinha falado aqui, eu nem dei atenção, desculpa. Às vezes é tanto problema que surge que não dá vontade de orar. É isso mesmo. Excelente a fala sua. A gente esquece mesmo. A gente esquece, Andréia, é isso mesmo. E você tinha falado lá em cima e eu passei por cima, tá? Me desculpa. Quando uma pessoa é médium e não tem religião, esses sintomas são colocados como transtorno bipolar. E é uma situação bem complicada. Então, essa colocação que você está falando entra já em outra questão também. Se eu for entrar nisso aqui, eu vou entrar em outra palestra. Quando que é mediunidade, quando que é transtorno bipolar, quando que é mediunidade desequilibrada e as pessoas confundem com transtorno bipolar. Você colocou aqui na sua colocação um tema de palestra. Tal é a importância do que você falou. E aí eu tenho que trazer isso aqui em outro ensejo, peço para você me cobrar, porque isso aqui é bem complexo, tá? Que você falou. Mas é isso mesmo, a gente esquece de orar. É por isso que eu estou batendo nessa tecla. A gente entra em obsessão, a gente entra em equilíbrio mediúnico, porque nós esquecemos de orar. A oração tem que ser diária. No mínimo, uma vez por dia. Se possível, mais vezes. Porque nós temos que criar o hábito de conversar com Jesus. Criar o hábito de solilóquios com Jesus. Solilóquio é uma palavra que está muito presente nos livros de André Luiz. E eu já estudei muito nos meus grupos, a gente ri muito dessa palavra, que é uma palavra muito difícil. Mas eu decorei. Solilóquio é uma conversa interna. Então, nós temos que aprender a ter solilóquios com Cristo. Vocês imaginam a gente criar o hábito de conversar com Cristo normalmente, naturalmente. Será? Eu levanto essa questão aqui para nós. Se nós orássemos todos os dias com qualidade, não é maquinal, não. É orar com sentimento. Oração é sentimento, não é intelectual. É sentimento. Conexão. Conexão vai falar de sentimento. Será que se nós orássemos todos os dias, será que se nós conversássemos com o Cristo todos os dias, sinceramente, nós cairíamos em obsessões, em desequilíbrios mediúnicos? E aí fica essa questão para nós. Porque vamos imaginar um Chico Xavier. Claro que Chico Xavier está muito acima de nós. Mas será que Chico Xavier não era isso que ele fazia? Gente, eu tenho a impressão que Chico Xavier orava o tempo inteiro. Eu tenho a impressão que Chico Xavier conversava com Cristo o tempo inteiro e era por isso que ele conversava com Emmanuel o tempo inteiro. Esse é o caminho das pedras. Orar. E é por isso que a gente não consegue. É tão simples, parece tão bobo. E a gente não faz. A gente não faz. Porque parece muito simples, parece muito bobo, gente. Então, amores, orar todos os dias. Pelo menos antes de dormir. Uma conversa sincera com Jesus. Exatamente, André está falando aqui. Ó. Jesus me ajuda. Senhor, me mostra. Eu estou com a mediunidade desequilibrada. Me mostra o que eu preciso fazer.
O que eu estou fazendo, Senhor? Eu estou oscilando, eu estou sintonizando com os espíritos inferiores, eu estou tendo crises. Será que as minhas crises é o quê? Me mostra. Me mostra o que eu preciso fazer. Preciso buscar ajuda, preciso conversar com alguém, preciso ir para o centro, participar de grupo, fazer tratamento espiritual, eu preciso ler, estudar. Me dá ânimo, me ajuda a ter ânimo para fazer as coisas que eu preciso fazer, Senhor. Eu não tenho ânimo para fazer nada. Peça a Jesus, todos os dias, sinceramente, com sinceridade. Nos livros de André Luiz, Manuel Filomeno, todos os livros. Aquele que pede com sinceridade, os espíritos vão. Os espíritos superiores vêm até nós quando nós chamamos com sinceridade. A gente não precisa virar santo do dia para a noite, a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser lindo, maravilhoso, espírito superior. Não precisa. A gente precisa pedir com sinceridade, de coração. Então, gente, vamos começar a criar o hábito da oração, da meditação, da prática do autoconhecimento. Quem eu sou? Quais os meus desejos? O que eu quero? O que eu estou fazendo? Por que eu não consigo mudar esse comportamento que eu detesto? Autoconhecimento. Ok, amores? Vamos ficar por aqui. Segunda-feira a gente continua, tá? Andréia, prometo que eu vou falar sobre isso que você falou aí, tá? De achar que às vezes é bipolar, às vezes é mediunidade. Isso aí é tema complexo, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso aí mais à frente. E aí nós vamos ler uma poesia do Parnaso Além Túmulo, tá, gente? Eu resolvi fazer isso, uma sugestão da doutora Anete Guimarães. Parece que eu até botei no grupo e vamos para a nossa oração.